Sou apresentador do programa Cine Direito, original da ESA-ABSP. Hoje nós vamos conversar com a Simone Savazone sobre a série A Irmandade da Netflix. E eu gostaria de entregar um brinde para você antes da gente começar. Pode entrar, produção. Que legal! Quer dizer que tem um cine mesmo, com pipoca, verdadeira. Pipoca de Olha verdade, lá, que legal. pode ficar à vontade. Fica de brinde. Eu gostaria que a gente falasse da primeira temporada, né? Que é a ascensão daquela facção criminosa, que ela é ficcional. Mas eu gostaria de entender se ela sugere a realidade de como isso acontece no sistema prisional. A pergunta é super interessante, porque eu costumo indicar essa série para quem puder, né? Ou para os meus alunos mesmo debaterem essa série. Ela não é só uma ficção, ela é uma ficção que se aproxima muito da realidade. Claro que nomes são velados, é claro que a forma com que tenta se conquistar o público é um pouco mais apelativa, né? Onde tudo acontece ao mesmo tempo, então, na verdade, na realidade, ela é um pouquinho mais dispersa no tempo, a formação de uma facção, mas mostra as mazelas que acontecem dentro do sistema prisional, mostra problemas éticos, problemas de hierarquia, né? Problemas de desigualdade social. A gente vê ali que pessoas menos privilegiadas vão ali pertencer ao cárcere, com a história de cada um. Lá dentro do cárcere é interessante entender, cada um entrou por qual motivo? E no final você vai ver que o motivo é o mesmo, é a falta de estrutura e de desigualdade social. Isso os une de uma forma que toma até conta do sistema mesmo, né? Onde um diretor acaba ficando pressionado pela forma com que a facção tem poder ali dentro, poder sobre todos, de convencimento, né? Você vê que você tem presos que obedecem ordens, tanto do Edson, né? Ali dentro do presídio da Irmandade, como também de outro líder ali que também existia, que também tinha suas divergências com o Edson. Sim, tem até uma frase muito boa, né? Tamo junto ou não tamo. Exato. E certo é certo, errado é errado, que eles sempre falavam, né? Parece óbvio, mas não é tão óbvio se você parar para refletir, né? E a gente que tá de fora não tem noção de do que se passa lá dentro, né? E ali é muito próximo da realidade. Para quem já foi ao sistema prisional, eu fiz bastante trabalho dentro dos presídios. Lógico que eu não convivi dentro do presídio, mas eu visitei vários, né? Então não foi um só. Então é muito perto da realidade que se vive. Claro que ele tem uma ficção para chamar a atenção do público, obviamente. Não se forma tão fácil uma facção, não se dissolve tão fácil, não se infiltra tão fácil, né? Mas se aproxima muito, assim como Cidade de Deus, assim como Carandiru. Então acho que o Brasil, nesse momento dessas séries, a intenção é trazer para o público que não conhece, se sensibilizar de alguma maneira com o que acontece dentro do cárcere. Que não é ali que ele vai se ressocializar, nitidamente. A série mostra... Não daquela forma, né? A série mostra que ele entra por uma porção de cocaína, hoje até permitida a quantidade, e depois de lá ele sai um líder de uma facção de ódio. Uma facção voltada para o ódio. Sim. Nem era para o tráfico de drogas, não era para o tráfico de armas. Você vê que ali não havia o tráfico, havia o ódio do sistema mesmo, né? De mostrar a falta de... Quando ele termina a primeira temporada, que ele sobe e aí tem uma cabeça na mão, ele não quer pela maldade, ele quer mostrar assim, vocês vão ter que olhar para mim. O sistema penitenciário, preciso ser visto, analisado e sensibilizado pela sociedade. Acho que essa é a falta que é a carência da sociedade, de enxergar e se sensibilizar com o sistema prisional. É uma série muito crua, né? Ela é produzida como um filme, então várias cenas ali são muito bem feitas, né? E o que eu acho mais interessante dessa série é que ela se apropria ali da música do Racionais, né? Capítulo 4, versículo 3, que é o que eu mais gosto deles, e até no nome dos episódios eles fazem isso, né? Você falando isso me
me remete à música, né? Parece que ela tá toda ali na construção da série, né? Aonde a gente vê a música tocando muito na arte, porque a música é uma forma de expressão da realidade que eles vivem. Sim. Então, os MCs ou qualquer outro tipo de música, muitas vezes relata exatamente o que passa dentro da sociedade, do mundo, que a gente acha que é um outro mundo. Sim. Mas esse mundo existe. Vou me manter um pouquinho nessa parte de sociedade e de justiça, né? Você acha que o judiciário ele é cúmplice ou vítima desse ciclo de violência que acontece? Eu não diria a palavra, acho a palavra cúmplice muito forte, muito incisiva, né? De dizer, nossa, ele é conivente com o que acontece. Eu acho que o sistema judiciário não é conivente. Eu acho que é uma questão do Estado, porque quem faz o cumprimento de pena não é o Poder Judiciário, ele simplesmente determina a pena e passa esse poder de como cumprir a pena, ele devolve esse direito de punir à sociedade. A sociedade tem um governo que o representa, eleito, e que ele não cuida dessas pessoas marginalizadas e dessas pessoas que entram em algum momento para o crime. Então, não acho que é do judiciário nem cúmplice, e não acho que ele até denigre um pouco a ideia do judiciário, porque parece que é o judiciário que não cuida do preso, e não é verdade, porque é o Estado que não dá condições, é o Estado que não olha. E se é o Estado que não olha, ao mesmo tempo, a maior cúmplice é a sociedade. Sim, Quem é cúmplice daquilo, do Estado? Nós. Fazemos parte de uma sociedade e não queremos ver. O judiciário simplesmente aplica a pena no seu singelo poder de pena. Então a gente pode olhar dessa forma como a sociedade no topo da hierarquia, o governo e por aí vai. E dizer talvez que o governo é tomado por essa hierarquia da sociedade. Hierarquia e ascensão financeira da sociedade, que manda num governo esse que não vai olhar para aqueles que têm a desigualdade social arraigada. Você acha que a estética e a realidade, né, quando a gente mistura isso dentro da série, com o que eles trazem de realismo, de uma ascensão de facção criminosa com crimes reais, né, porque a série ela é muito violenta, né, você até mostrou que eles cortam a cabeça de uma pessoa. Exato. E isso acontece, a gente sabe que acontece. Você acha que ela consegue sensibilizar o público para tentar uma mudança na sociedade ou não? Eu acho que sim, acho que a estética, assim, se aproxima da realidade, foi gravado num presídio de verdade, né, como é. Então, ele chamava ratoeira, você vê o nome já é pejorativo, né, ratoeira. Quem são aqueles? São os ratos do porão, né? Quem são esses ratos? Os ratos que a gente quer ver, o que? Mortos, os ratos que a gente não quer olhar, que, né, sujos ou não, nós temos nojo do rato. E aí o presídio no ator chama ratoeira, se aproxima, a série mandou falar, foi muito bem analisada, muito criteriosa na escolha, até das palavras, do hino, dos lemas que ele colocou. Então, indiretamente, para quem conhece as facções, os lemas são os mesmos, só que usados, eles têm a lei, eles têm palavras próprias, né, que não são as que se usa fora, né, em outras facções, mas são palavras que mostram, ó, nós temos um outro jeito de ver o mundo. E o mais interessante dessa série, que eu acho que ela sensibilizou demais, a mim, pelo menos, é que quando ele tem a oportunidade de sair, ele não vê mais mundo fora dali. Esse é um grande problema. Você estigmatizou uma pessoa como presa. Né? Ele fala, eu não quero sair daqui, porque aqui eu sou rei. Fora da sociedade. Na sociedade eu sou quem? E eu diria, a série é tão perfeita nesse momento que o que ele faz é mostrar para nós que quando ele entra no presídio, nós não é do direito não, nós da sociedade. Sim. E quando ele entra no presídio, ele tem uma sensação de pertencimento que ele nunca teve à sociedade. Então ele não pertencia à sociedade, porque ele entende que a sociedade é o governo hierárquico. A hora que ele entra lá, ele monta o próprio governo, ainda que pequeno, né? Então aí você vai para Kafka, quando ele fala sobre esses próprios governos pequenos, a casa, a sua família é um governo. Sim. A faculdade é um governo, estou dizendo, de governança. Ele passa a ter esse pertencimento. E todos ele acolhe. Você vê que ele é irmão. Eles são irmãos. Então, qual o nome? Irmandade. Uma coisa mais próxima que tem da fraternidade, e é o lema deles, é a irmandade. Né? Um tira a comida do outro para ajudar, mas se precisar também mata. Né? E aí também mostra ali a facção tendo já uma rachadura,
uma racha ali, uma briga entre dois líderes para saber quem vai ser o líder, né? No off, a gente estava conversando sobre essa família que ele cria, não só a da Irmandade, mas que ele cria não, né? Que ele vem com a irmã, né? Como advogada. Como você vê essa situação dela em tentar ressociabilizar o irmão, né? De uma forma muito sutil ali, até porque ela está fora desse mundo de crime, né? Como que você vê isso? Eu acho que, mais uma vez, a série positivamente demonstra que para você entrar dentro do sistema, ela precisou se infiltrar para ajudar o irmão, ela precisou cometer um delito enquanto ela tinha o direito como um ideal. Trabalhava no Ministério Público, era uma pessoa extremamente ligada à justiça e, infelizmente, ela vai se pervertendo, sendo convencida de que pertencer a uma organização ou pertencer a um comando traria a ela poder, né? E aí ela se dissocia do irmão, ela perde aquele carinho ou aquela busca, ela muda a busca, né? O irmão de uma maneira mais bruta dentro do presídio e ela de uma maneira mais estratégica fora. Então ali mostra no direito, que a gente fica chateado, é que a conversão a pertencer a uma organização passa a compensar. E a grande palavra ali, acho que dessa série é quem tem o poder. Todos lutam por um poder, um pseudo-poder. Mas tem o poder ele dentro do presídio, ela fora do presídio, a polícia enquanto fiscalizadora desse presídio. Todos lutam, não é por dinheiro ali, você percebe? Dinheiro faz parte ali do tráfico. Mas não é o foco. O foco é quem tem o poder. Sim. Você não fica brigando por droga. Ele tem briga, tem uma mola. Mas o foco eu achei que foi sempre mostrar... fico triste pela conversão da Cristina na segunda temporada, que ela passa a pertencer à organização. Sim. E ver vantagens na organização. Praticamente então, comandar, né? Isso, então eu falo para os meus alunos, você pode trabalhar sem pertencer à organização e tem que se manter fora. Porque é claro que o poder e a ascensão que ela traz, te coloca, ele é extremamente sedutor. Sim, o poder seduz. O poder seduz. E corrompe. E corrompe. Então essas são as palavras da série. É o poder, a corrupção, a sensibilidade de olhar para o outro, entender que ele entrou ali uma boa pessoa, né? Ele fumava a maconha dele, ele tinha no armário para ele não era um traficante. E ele sai de lá uma pessoa perturbada, e talvez ligada à psicologia jurídica, ele tem não é que é um desvio, mas é uma perturbação que nós chamamos aí o judiciário de estigmatização. Né? Ele sai perturbado. A série ela traz o Edson, né? Que é essa pessoa que você está falando, né? O seu Zé. O seu Jorge. Seu Jorge. Isso. Ele ficou 20 anos sem receber visita, né? Ele ficou abandonado pela família. Isso causa um trauma no preso, né? O que você pode dizer sobre isso? Esse é o meu tema mesmo de mestrado e doutorado, e eu digo para você, o preso quando perde, a gente deveria só perder a liberdade. Mas quando ele entra lá, ele perde o nome, ele perde o direito de escolher o que ele vai comer, ele perde o direito de saber com quem ele vai dormir, ele perde o direito de saber a televisão que ele vai ver, né? Ele perde a família perde também o detento, né? A pessoa aprisionada. Ele vê a irmã, mas daí ele usa a irmã para tentar convencê-la. Então, no momento ele passa a ser... Ele é o primeiro indutor para dizer para a irmã que existe um comando, né? E os efeitos do cárcere numa pessoa são extremamente drásticos. Um deles é perder a família, o outro convívio com o filho, o convívio com o mundo aqui fora, o que está acontecendo, né? Não sabemos que tem às vezes algumas mazelas dentro, pode ter o uso eventualmente de um celular, mas ele não sabe o que está acontecendo aqui fora. Ele não tem Netflix, ele não tem nada do que a gente tem, ele não tem um colchão muitas vezes, né? Ele não tem um cobertor. Você aí, mano, você acredita em justiça? A gente é tratado que nem bicho aqui dentro. Tem preso doente, com pena vencida, e eles fazem o quê? Eles colocam mais gente aqui dentro. Você tem alguma coisa que você gostaria de falar que eu não perguntei? Não, eu agradeço pela oportunidade. Acho que misturar a arte do cinema, e a gente podia nessa série ter misturado a música. Tem. Né? Então eu elencaria 4 ou 5 músicas que relatam o que a Irmandade falou.
Você Mas- pode falar pra gente? Então, assim, se eu te disser o nome completo da música, eu não tenho, mas eu já fiz um trabalho em que 5 músicos se ligam dentro, mostrando o sistema carcerário. Se eu tivesse que fazer essa série, eu faria exatamente igual o produtor fez. Mudasse talvez o túnel, que é um pouco uma ficção ali, é mais difícil de construir, Sim. algumas coisinhas, mas eu acho que mandaram assim o cinema coadunou com o direito, com a realidade e coadunou com o que você trouxe. Realmente, cada capítulo traz uma parte de uma música. Então, bastava a gente ter escutado a música, fechado o olho e visto. Mas, infelizmente, a gente fecha o olho, a sociedade, eu digo, fecha o olho e não vê nessa música. Não consegue. Quem já frequentou, fecha o olho e fala: meu Deus, olha isso. E é mesmo. Mas a gente não tem oportunidade de ir, de ver o que eles passam, né? A gente vê ali no pontilhão, a gente vê embaixo da ponte as pessoas que são, e todos que estão ali, assim, 70% é egresso, que é saído do sistema penitenciário, porque ele não tem para onde ir, não tem mais família, não tem pertencimento, ele vai se pertencer aonde? Aonde tem um reduto de ex-presidiário, né? Porque essa é a grande, mas a gente poderia depois fazer, olha, fica aqui a dica, música e o direito, Seria né? ótimo. Como as músicas se ligam a uma realidade do direito penal, principalmente. Você falou dos egressos, né? Egresso. Isso. A ressociabilização dessa galera hoje em dia acho que tá pior ainda do que quando era nos anos 90. Você acha isso? Eu acho que continua igual. Eu acho que nunca houve uma política para egresso. O que há agora é que as estatísticas ajudam a dizer que o preso entra 7 vezes dentro do crime. Então, assim, mas o crime compensa? Não, é o que ele sabe fazer, né? Então, não é que ele compensa. Então, hoje, o que aconteceu? A modernidade trouxe a nós dados que eram velados, que eram cifras negras, a gente chama, né? Que eram delitos que eram mazelas da sociedade que a gente não sabia. Então, hoje a gente quantifica, mas a gente não se preocupa. Então, a gente coloca em gráficos, coloca... e uma realidade triste é que a expectativa de vida de um preso pós-cárcere é de 760 dias. Então, se ele sobreviver a 2 anos, já é muito bom. Então, isso é um dado que te assusta, mas existem livros já escritos, eu não estou falando da minha mente, porque eu não fui eu que estudei, e isso assusta muito, porque o Estado não tem por que se preocupar com ele, ele não vai dar problema na Previdência, ele nunca vai ter emprego, né? Então ele vai morrer. Para que eu vou me preocupar com essa pessoa? Só que essa pessoa um dia vai cruzar a rua e ela vai cruzar com você. Essa é quase uma necropolítica de realmente... É uma necropolítica. Então, é assim, eu falo, para quem não gosta do direito penal ou acha que preso tem que morrer, então temos que mudar a política pública. Porque do jeito que tá, ele vai sair. E o dia que ele sair, se você não pensar nele, não quer pensar no preso, pense em você. Você vai cruzar com ele na rua. E maldade para ele, do jeito que fazem lá dentro, ele não tem nada a perder aqui fora. Você tem uma vida, uma família, tudo a perder, né? Então, se você não pensa de um lado, que pensa pelo próprio umbigo ou pense pela sociedade. Mas a cúmplice de tudo isso, para mim, não é o judiciário. É a sociedade. Ótimo. Tu pensa que é aqui pra tá falando comigo desse jeito? Muito obrigado pela sua participação, de verdade, foi incrível. Imagina. E assim a gente encerra mais um episódio do Cine Direito, onde a gente une cinema e o universo do direito. Muito obrigado.